Olá pessoal, tudo bem? Regras de 3 simples e composta é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Então aí, para printar 12 quadros, usamos um balde de tinta. Quantos baldes serão necessários para pintar 18 quadros? Vamos analisar aqui. Olha, nesse caso nós temos uma regra de 3 simples, porque para pintar 18 quadros são necessários mais baldes de tinta. Ou seja, aumentando a quantidade de quadros, vai ter que aumentar a quantidade de tinta. Isso quer dizer diretamente proporcional. Então é o seguinte, olha lá, um balde equivale a 12 quadros. Se você quiser pintar 18 quadros, você vai precisar de mais baldes, Aumentando o número de quadros, vai aumentar o número de baldes. Pode observar as duas setas aí indicando diretamente proporcional. Então, nesse caso aí, nós vamos ter que multiplicar os valores na diagonal. Ou seja, vou multiplicar o 12 com x e multiplicar o 18 com 1, formando uma equação do primeiro grau. Então, temos aqui 12x igual a 18, é a nossa equação do primeiro grau. Nesse caso, eu passo o 12 para o segundo membro. Aí vai ficar 18 sobre 12, Operação inversa da multiplicação. Efetuamos agora a divisão, 18 sobre 12, vamos obter 1,5, ou seja, um balde e meio de tinta para pintar os 18 quadros que está pedindo o problema. Bem fácil, né? Multiplicação e divisão, simples. Vamos lá então. Logo, são necessários aí 1,5 baldes de tinta para solucionar o nosso problema. Vamos ver outro exemplo. Nesse caso aqui, em uma loja de roupa, 8 mulheres montam 20 vitrines em 5 dias. Quantas vitrines serão montadas por 4 mulheres em 16 dias? Ou seja, nós temos 3 razões aí para analisar, ou seja, uma regra de 3 composta. Nesse caso, olha aí, a regra de 3 é composta por conta de ter 3 razões, que seriam, no caso, mulheres, vitrines e dias. Então vou ter que analisar tudo isso para calcular o valor correto aí da nossa regra de 3 composta. Vamos ver aqui como é que ficaria, Então temos aqui, mulheres, vitrines e dias. São as 3 razões. A pergunta é sobre vitrines. Então lá você vai colocar o X. E observe que se você aumentar o número de mulheres, vai aumentar o número de vitrines, No caso aqui, observe aí, aumentando o número de mulheres, a montagem de vitrines também aumenta. Ou seja, a relação é diretamente proporcional. Vamos analisar agora, vitrines com dias. Essas 2 razões apenas. Então, olha lá, aumentando o número de dias, a montagem de vitrines também aumenta, ou seja, a relação nesse caso também é diretamente proporcional. Isso quer dizer que você vai ter que manter as razões nesse mesmo sentido, Então é o seguinte, é preciso igualar agora a razão que possui o termo X, no caso vitrines ali, com o produto das outras 2 razões, que seriam mulheres e dias. Aí você vai formar uma equação do primeiro grau para poder solucionar o problema, Então vamos ver como é que fica aqui nossa equação. Temos lá 20 sobre x igual 8 quartos vezes 5 sobre 16. Nesse caso, você vai multiplicar o 8 com 5 e multiplicar o 4 vezes 16. Ficando assim, 20 sobre x igual 40 sobre 64. Podemos simplificar os numeradores dividindo por 20, Eu posso simplificar 20 por 20 e 40 por 20. E aí vamos ter essa razão aqui, 1 sobre x igual a 2 sobre 64. A partir daí você multiplica na diagonal e divide os valores. Ou seja, eu vou ter 2x igual a 64. Aí isso é dividir. Então temos aqui, 64 dividido por 2, Vamos ter 32. Seria o nosso resultado, Quantidade ali de vitrines, 32 vitrines.
podem ser montados com aquela quantidade de mulheres trabalhando, né? Então é o seguinte, pessoal, deixar aqui um exercício para vocês tentarem resolver, né? Analisem aí. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, né? A gente vai estar aqui para auxiliar vocês, tirando as dúvidas na matemática. Não esqueça de deixar seu comentário. Alguma dúvida que você possa ter, escreva lá no comentário que o professor Osmar vai estar aqui para responder para você. Valeu!